Olá amigos, nesse vídeo vamos falar sobre a programação de todas as placas da Rossi desde a sua criação. KX30, KXH30, NKXH30, NKXH30FS e VIP. O que muda na programação dessas placas? Quais os segredos e inovações de cada uma? Então esse vídeo é um manual completo de programação dos motores Rossi. Então fiquem ligados aí. Bom pessoal, vocês estão tendo dificuldades com a programação de alguma placa do motor Rossi? Não estão conseguindo gravar percurso? A parada suave não está funcionando corretamente? O portão não fecha até o final? A função pausa está abrindo o portão ao invés de fechar automático? O sensor Hall não está detectando corretamente os ímãs fim de curso? Ou querem resetar as configurações e não sabe como? Então, esse vídeo é um manual completo de como resolver os diversos problemas dos motores Rossi nos diferentes modelos de placa. Portanto, preste muita atenção e veja esse vídeo até o final. Se for necessário, revejam novamente quantas vezes for necessário até se tornar um expert em resolver problemas nos motores Rossi. Mas antes de darmos continuidade, já dê um like aí embaixo para ajudar a subir esse vídeo. E também já se inscrevam no canal para não perderem nenhuma atualização, pois temos vídeos todas as semanas. Então vamos lá? Bom, então primeiro precisamos entender as nomenclaturas de cada modelo. Nas placas KX30 e KXH30 temos um simples H no meio que diferenciam essas duas, onde esse H quer dizer que a placa possui um sensor Hall embutida nela. Esse componente é um sensor magnético que distingue os polos de um ímã e por isso a Rossi usa dois ímãs fim de cursos distintos, um que acusa o portão aberto, chamado de FA, e o outro para o portão fechado, chamado de FF. E isso é muito importante vocês entenderem desde o princípio. Se ligarem a placa na rede elétrica e colocarem um ímã FF, o LED vermelho acende. E se colocar o ímã FA, o LED verde acende. Então aí vocês já sabem como distinguir os ímãs fim de curso. Bom, se vocês perderam ou o cachorro foi lá e estraçalhou com o ímã, como vocês farão para adquirir outro sem saber qual o polo do ímã que precisam colocar? Na verdade, vocês podem adquirir qualquer ímã, inclusive de outras marcas, caso for difícil para conseguir um original aí na sua cidade. Coloque um ímã na placa para ver qual o polo que ele está indicando e se estiver errado, vocês apenas abram aqui e retirem o ímã e invertam a polaridade dele, dessa forma. Isso serve para qualquer marca de ímã, ok? Bom, e agora se a placa que vocês possuem não tem na nomenclatura esse H que indica sensor Hall, quer dizer que ela usa sensor magnético externo. Se o motor for deslizante, eles ficam posicionados bem aqui no motor. Para esse sensor não importa a polaridade do ímã, certo? Por isso são usados dois sensores magnéticos, um que detecta o portão aberto e o outro o portão fechado. E aí tanto faz o ímã usado FA ou FF. Vai importar somente a posição que os sensores irão ficar aqui no motor. Esse aqui que está ligado no borne FA da placa, é preciso ficar do lado que abre o portão. E esse sensor que está ligado no FF da placa, do lado que fecha o portão. Bom, mas agora você pergunta, se a minha placa queimou e usava sensor externo, eu posso trocar ela por uma outra com sensor Hall? Se for deslizante, sim, porque elas possuem o mesmo formato e se encaixam perfeitamente aqui no compartimento. Só vão ter que obedecer os polos dos ímãs e terão que posicioná-lo novamente ali no portão, ok? Bom, e atenção pessoal, na placa que usa sensor Hall, acontece algumas vezes de um dos LEDs FA ou FF ficarem acesos, mesmo sem nenhum ímã presente. E aí o motor não aciona para um dos lados. Isso é um problema de travamento do sensor Hall. Então precisamos calibrá-lo novamente dessa forma.
Desligamos a rede elétrica e com o botão ajuste pressionado, ligamos a rede elétrica novamente e dessa forma iremos perceber uma calibração no sensor com o LED FA e FF piscando. Então esse problema estará resolvido. Ok, pessoal, com essa questão do posicionamento dos ímãs e calibração do sensor, nós já resolvemos metade dos problemas que acontecem na programação dos motores. E logo iremos passar para a etapa de gravação de percurso do portão. Mas ainda precisamos saber sobre uma nomenclatura muito importante nas placas. Em meados de 2014, a Rossi começou a fabricar modelos mais velozes. Então foram criadas as placas KX-H30FS, onde esse FS quer dizer Fail Safe, uma função importada do grupo FAC que monitora o estado da fotocélula anti-esmagamento, evitando que o portão feche caso seja detectada alguma anomalia. Depois dessa versão, todos os modelos de placa foram incorporados à função Fail Safe com modo de operação para fotocélula em NF, normalmente fechado. Nas versões antigas, como essa placa aqui, existe um jumper ao lado do receptor para habilitar a função Fail Safe, onde retirando esse jumper, a fotocélula funcionará no modo NF. Nas versões de placa como a NKXH30, esse modo é habilitado pelo Dip Switch 5 em ON. Então tomem muito cuidado. Se o DIP 5 for colocado em ON, ou se esse jumper cair ou for retirado, a entrada para a fotocélula funcionará em modo NF, normalmente fechado, e o portão não irá fechar, somente abrir. Esse problema pode ser identificado pelo LED ST piscando rapidamente sem parar. Vejam aqui, fotocélula aberta, agora fechada. Mas percebam que se eu fechar com o jumper para anular a função Fail Safe, ela continua atuando e o motor ainda não fecha. Então, para resolver isso, é preciso desligar a energia da placa e religar novamente. Agora a função Fail Safe está desativada. E aqui nesse ponto acontecem muitos problemas relacionados a essa função. O instalador tira esse jumper ou aciona o DIP 5 para testar e a partir desse momento o portão não fecha mais. Então novamente, para resolver esse problema, nas placas FS, coloquem o jumper novamente ou nas novas versões, coloquem o DIP 5 em off. Desliguem a energia e religuem novamente. Se depois de fazer esse procedimento ainda não funcionar, fechem os dois bornes da fotocélula para anular ela. Então agora vamos gravar um controle remoto. Clicando no botão Aprender da placa, o LED ST irá acender. Pressionamos no botão do controle que queremos gravar, então o LED ST se apaga. As placas da Rossi possuem uma função especial, onde podemos apagar somente um controle remoto ou apenas um botão dele da seguinte forma. Mantemos pressionado o botão Aprender da placa e enquanto seguramos, pressionamos um dos botões que queremos apagar. Essa função é muito útil se quisermos apagar somente um controle sem apagar toda a memória. Se quisermos apagar toda a memória, pressionamos o botão Aprender por 10 segundos até o LED ST piscar. Então podemos codificar novamente todos os controles remotos. Essa operação de gravação de controles é igual em todas as placas da Rossi. Lembrando que só são admitidos controles originais anti-clone da Rossi. Nenhuma outra marca é admitida. E isso serve para garantir a segurança do seu automatizador para que seu controle não seja clonado. Ok, agora vamos para a parte mais importante da programação do motor, que é o percurso do portão. Sem esse parâmetro gravado corretamente, muitos problemas podem acontecer. Portão não fecha até o final, freio e rampa acontecendo antes do esperado, fechamento automático invertido.
Então preste muita atenção e quem ainda não deu o seu like no vídeo, façam isso agora. E não se esqueça de instalar o app Tektron Resolve, onde temos os manuais e vídeos para todas as marcas de motores para portão automático e também um chat exclusivo onde os usuários poderão resolver as suas dúvidas com os nossos técnicos. Então vamos lá? Bom, nas placas KX30, KXH30, KXH30FS e NKXH30, o percurso do portão é gravado automaticamente. Toda vez que mudarmos a posição do ímã fim de curso, a placa irá ler esse novo percurso, mas ele somente será gravado se a função parada suave estiver ativa, colocando o Deep Switch 1 em ON. A leitura de percurso nesses modelos de placa servem apenas para saber em qual ponto do portão onde a rampa de desaceleração irá atuar. E é importante salientar que esse tempo de percurso não serve para desligar o motor. Ele só se desligará quando chegar ao ímã fim de curso. Se o ímã não estiver presente no portão ou até mesmo estiver muito afastado do sensor, o motor irá ficar ligado e esquentando até o relé térmico do motor abrir. E então só irá funcionar novamente quando o motor esfriar e o relé térmico fechar novamente. Por isso é muito importante verificar de tempos em tempos se o ímã está presente no portão e se ele está bem próximo do sensor para desligar o motor. Vejam então a gravação automática de percurso. Com o Deep Switch 1 em ON, acionamos o controle remoto e vamos lá. Deixo o motor correr um tempo e desligo com o ímã FF. E aciono o controle novamente. Deixo o motor correr um pouco e desligo com o ímã FA. Ok, então esse tempo de percurso foi gravado. Vejam então a atuação de rampa depois de um tempo. Vejam a rampa. Agora, se eu não colocar o ímã aqui para desligar o motor, a placa irá gravar esse novo tempo de percurso que levou para achar o ímã correspondente. Então esse tempo de percurso é dinâmico, ele sempre está se reprogramando de acordo com a nova posição do ímã. Vejam novamente. Percebam que já demora um pouco mais para ele fazer a rampa de desaceleração. Entenderam? Então toda vez que a gente colocar novamente o ímã fim de curso, ele se reprograma para essa nova rampa de desaceleração. Ok, pessoal? Está entendida essa etapa? Existem dois ajustes de parada suave, para portões leves e pesados, onde podemos alterar esse parâmetro pressionando 6 vezes o botão ajuste para portões leves e 7 vezes para portões pesados. O padrão de fábrica já vem ajustado para portões leves. Bom, e agora muita atenção em um detalhe. Se quando abrir todo o portão e o ímã fim de curso FA, que é o que sinaliza que o portão está aberto, não desligou o motor, então estamos com o sentido do motor invertido. E para corrigir isso, precisamos trocar dois fios do motor, que é o azul e o vermelho, respectivos aos bornes V e W. Trocamos um pelo outro. Se estiverem usando os sensores fim de curso externo, é importante também ver se o sensor do lado que fecha está ligado no borne FF da placa e o sensor do lado que abre no borne FA. Se não estiver certo, então invertam os sensores aqui, um pelo outro, ou troquem aqui nos bornes da placa os fios correspondentes. Para quem tem a placa com sensor Hall, esse problema é mais fácil de detectar e resolver por causa dos ímãs polarizados e usar apenas um sensor. Mas para quem usa sensores externo, essa inversão pode passar despercebido, o que vai causar vários problemas depois, principalmente no fechamento automático, que poderá abrir automático.
e também na função Smart Close, que deve acontecer somente no fechamento. Então preste muita atenção aqui no LED de indicação da placa. Quando abrir o portão, o LED FA deve acender e quando fechar, o LED FF deve acender. Ok, então vamos seguir. Nos modelos de placa NKX-H30 tivemos um avanço significativo. O receptor 433 MHz incorporado passou a vir com um ressonador a cristal compatível com os novos controles, onde a calibração da frequência também é com cristal. A fonte de alimentação ficou mais reforçada para evitar também os travamentos do sensor Hall e principalmente vieram nesse modelo a função Smart Close, onde o motor dá uma empurradinha a mais no final do percurso de fechamento para não ficar nenhuma fresta. Essa função Smart Close veio para matar a pau, pessoal, e passou a ser incorporado em todos os novos modelos de placa. No entanto, ela só estará ativa quando a parada suave e o freio eletrônico estiverem ativos também. No momento que habilitarmos a parada suave no Deep Switch 1, a função Smart Close é habilitada também. No entanto, ela pode ser desabilitada pressionando 11 vezes no botão ajuste e habilitada novamente pressionando 10 vezes. Um detalhe muito importante que nesse modelo de placa podemos desabilitar o fim de curso especial, onde o sensor Hall diferencia os ímãs FA e FF. Podemos fazer isso apertando no botão ajuste 9 vezes para desabilitar ou 8 vezes para habilitar novamente. Quanto aos ajustes de percurso e parada suave da NKX-H30, são iguais a KX-H30, mas temos ainda uma função adicional nesse novo modelo, que é o reset dos parâmetros de ajuste, pressionando 13 vezes no botão ajuste, onde voltaremos todos os parâmetros ao padrão de fábrica. Então, se fizerem algo errado e não sabem como voltar atrás, deem um reset nas configurações. E também recomendo sempre antes de começar a programação desse modelo, fazer esse reset para termos certeza que começamos com todos os parâmetros certos. Ok, agora vamos para os modelos de placa NKX-H30 VIP, criados especificamente para os motores VIP. Nos modelos de placa até agora, o uso de rampa era opcional, mas nas placas VIP essa função é permanente, onde o percurso é gravado uma vez apenas no início das configurações do motor, não sendo mais automático. Para gravar o tempo de percurso para que a parada suave aconteça no momento certo, é necessário pressionar por 5 segundos o botão ajuste até o LED ST começar a piscar. Então solte e o reconhecimento do percurso é feito automático, de forma lenta, com um ciclo de abertura e fechamento completo. Após o término desse ciclo, observando que o LED ST parou de piscar lentamente, é necessário efetuar um ciclo de abertura e fechamento completo pelo controle remoto. Todo esse ciclo de gravação de percurso não pode ser interrompido. Caso haja algum erro nesse processo, inicie tudo novamente pressionando o botão ajuste por 5 segundos. Essa placa VIP pode ser usada em qualquer outro motor mais antigo que não seja VIP, mas é recomendado que os motores VIP usem apenas as placas VIP. Todos os outros ajustes permanecem iguais nessa placa, com a função Smart Close, Fail-Safe, Reset dos ajustes, alterando apenas a obrigação do parâmetro da rampa. Por vias de regra, os motores Dezenano Turbo usam as placas NKX-H30 e os motores Dezenano VIP usam as placas NKX-H30 VIP. Mas nada impede que os motores turbo usem também as placas VIP. Entenderam? Bom, chegamos até aqui e ainda não falamos sobre o freio eletrônico e o fechamento automático.
O freio eletrônico é um outro fator que pode causar algumas dores de cabeça se forem mal ajustadas. O freio eletrônico efetua uma inversão rápida na atuação do motor para poder parar o portão instantaneamente. É como se o portão desse uma puladinha para trás. E aí que está o problema, porque se o freio for fraco, o portão continua o movimento por mais algum tempo. Mas se o freio for superdimensionado, o portão pode acabar retornando mais do que deveria. E o portão fica então com aquela frestinha aberta. Por padrão de fábrica, esse parâmetro vem ajustado em 25%. Esse nível serve para a maioria dos portões. Então, geralmente, não é necessário mexer no freio. Se o portão for mais pesado, então podemos aumentar o valor dele no botão Ajuste, onde temos 5 níveis. Apertando uma vez, ele fica calibrado em 25%, apertando 2 vezes em 50%, apertando 3 vezes em 75%, apertando 4 vezes em 100%. E apertando 5 vezes, desabilitamos o freio eletrônico. Ok, agora vamos para a pausa ou fechamento automático. Essa função é campeã de acontecer problemas quando o usuário resolve habilitar sem ter resolvido antes o sentido certo do motor e a posição dos sensores. Lembram que eu falei lá atrás no vídeo sobre isso? Então pode acontecer de quando habilitarmos essa função, o portão depois de um tempo abrir automático ao invés de fechar. Então vejam se está tudo certo com o sentido do motor para não terem esses problemas. Para habilitar a pausa, colocamos o Dip Switch 3 em ON e depois dê um comando pelo controle remoto para abrir o portão. Ao atingir o ímã fim de curso FA, o LED ST começa a piscar em intervalo de 1 segundo. Então, se quisermos que o fechamento automático seja de 30 segundos, esperamos o LED ST dar 30 piscadas. Escolhido esse tempo de pausa, então dê novamente um comando no controle remoto e a pausa estará habilitada com esse tempo programado. Se quiserem desabilitar a pausa, basta colocar apenas o Dip Switch 3 em off e estará desabilitada a pausa, ok? Muito fácil. Agora vamos falar sobre a função predial, que é usado muito em condomínios. Ela serve para habilitar o controle apenas para abrir o portão, na qual seu fechamento será apenas pelo fechamento automático habilitado que programamos. Essa função serve para não haver nenhum descuido de algum usuário apertar o controle sem querer e fechar em cima de algum veículo. É uma função muito útil e podemos habilitar ela colocando o Dip Switch 4 em ON. Não se esqueçam que é necessário habilitar a pausa também. Agora vamos para a última função, mas não menos importante, que é a fechadura elétrica, onde podemos habilitar um tempo antes do portão abrir para acionar a fechadura. Então temos esse borne aqui, onde é disparado um pulso para acionar o relé de fechadura. Então primeiro a fechadura é acionada e depois de 3 segundos o motor é acionado para abrir. Isso serve para a fechadura não trancar o portão antes de abrir. E podemos habilitar essa função colocando o Dip Switch 2 em ON. E o pulso para o relé de trava obtemos no borne fechadura. É importante salientar que esse pulso acontece somente na abertura do portão. Por isso, novamente, revisem aquele caso do sentido do portão certo para não terem problemas. Se esse pulso estiver dando quando fecha o portão, então o motor está com um sentido invertido e precisam trocar aqueles 2 fios dos bornes U e W. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo tutorial completo sobre as placas Rossi. Assistam diversas vezes esse vídeo até ficarem expert em detectar problemas dessas placas. Dê um joinha aí para apoiar o canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.